O que está preso nessa sepultura não pode ser solto. Nunca. Existe um cemitério no interior de Minas Gerais, onde os mortos descansam em paz. Todos, menos um. Numa das fileiras do fundo, quase escondida pelas sombras de uma paineira velha, há uma sepultura diferente de todas as outras. Não tem flores, não tem foto, não tem o nome completo gravado na pedra. O que tem são correntes, grossas, enferrujadas, enroladas 3 vezes ao redor da lápide, presas por um cadeado que já foi trocado mais de uma vez ao longo dos séculos. E por cima das correntes, cravado na pedra como uma sentença, um crucifixo de ferro. Quem mandou fazer isso foi um padre. E o padre disse uma coisa antes de morrer que ninguém da cidade esqueceu até hoje. Enquanto essas correntes estiverem no lugar, vocês estão seguros. No dia em que alguém soltar esse cadeado, Deus tenha misericórdia. Isso foi em 1891. As correntes ainda estão lá. Para chegar até essa cidade, você precisa pegar uma estrada de terra que não aparece no Google Maps. Os moradores locais dizem que isso não é coincidência. O município fica na região do Campo das Vertentes, aquela parte de Minas Gerais onde o tempo parece ter travado em algum ponto entre o Império e a República. Casarões coloniais com janelas de guilhotina, igrejas barrocas com santos de olhos de vidro e uma relação com o sobrenatural que não é superstição, é memória. Quando pesquisadores de folclore chegam à cidade perguntando sobre o túmulo, os mais velhos baixam a cabeça. Os mais jovens nunca ouviram falar. Isso não é normal. Em cidades pequenas do interior, histórias de assombração são moeda corrente. Avós contam para netos. Netos contam na escola. Além da vir orgulho local, vira fantasia, vira atração turística. Aqui não. Aqui o assunto é proibido de uma forma que não precisa de decreto. É proibido pela mesma força que impede você de gritar dentro de uma igreja. Você simplesmente sabe que não deve. Uma das poucas pessoas que topou conversar, uma senhora de 78 anos que pediu para não ser identificada menos, disse uma coisa que ficou grudada. Minha mãe me criou falando que tem coisa que a gente não desenterra. Não porque a gente tem medo, mas porque a gente respeita o que o padre fez. Ele sabia o que estava fazendo, o padre, sempre o padre. Para entender o túmulo, você precisa entender quem está dentro dele. Os registros são escassos e, em alguns pontos, deliberadamente apagados. O que se sabe vem de fragmentos. Uma ata de óbito incompleta no cartório local, uma entrada rasurada no livro de sepultamentos da paróquia, e algumas cartas que um historiador amador da região compilou nos anos 1970. O homem se chamava Menos, segundo o que ainda é legível. Benedito Assunção das Neves. Nasceu por volta de 1831. Morreu em 1891. 60 anos de vida. E o que se diz sobre esses 60 anos é perturbador. Benedito era o que a região chamava de rezador bravo. Não um curandeiro comum, não um benzedor de criança com quebrante. Um rezador bravo era outro nível. Era alguém que sabia rezas que a igreja não aprovava. Rezas que misturavam o nome de santos com palavras em línguas que ninguém reconhecia. Rezas que, segundo os que testemunharam, faziam coisas acontecerem. Dizem que Benedito curava, mas dizem também que quando alguém o contrariava, a cura podia virar o seu oposto. 3 homens que brigaram com Benedito ao longo dos anos morreram de doenças que os médicos da época não souberam nomear. Uma mulher que o acusou de roubo teve todos os filhos nascidos mortos nos 2 anos seguintes. Um fazendeiro que o expulsou de sua terra entrou em loucura progressiva e terminou os dias amarrado numa cama, gritando que havia alguém do lado de fora da janela menos sempre, do lado de fora menos sempre olhando. Nada foi provado, nada foi levado à justiça. Mas a fama de Benedito cresceu de um jeito que não era exatamente admiração. Era o tipo de respeito que você tem por uma onça. Você não a provoca, você desvia o caminho. E então, no inverno de 1891, Benedito Assunção das Neves adoeceu. Aqui é onde a história fica estranha de um jeito que arrepia. Segundo os relatos que chegaram até nós, Benedito demorou 3 semanas para morrer. 3 semanas em que o vilarejo inteiro ficou em tensão. Pessoas evitavam passar perto da casa dele. Mães não deixavam crianças brincarem na rua ao anoitecer. Por quê? Porque durante essas 3 semanas, coisas aconteciam. Animais apareciam mortos sem marca de predador. Uma criança de 6 anos acordou no meio da noite dizendo que um homem tinha entrado no quarto dela e ficado parado na beirada da cama, olhando. O menino descreveu o homem. Magro, de camisa branca, com as mãos cruzadas na frente do corpo. A criança disse que o homem sorriu para ela antes de sair pela parede. A descrição batia com Benedito. Benedito, que naquele momento estava acamado, incapaz de se mover, a quilômetros de distância. O padre da paróquia menos um homem chamado Padre Eusébio, descrito nas cartas como homem de fé robusta e de pouco medo, foi chamado para dar extrema unção. Voltou pálido. Não quis falar sobre o que viu, mas naquela mesma noite,
convocou os membros mais velhos da Irmandade Religiosa local para uma reunião que durou até o amanhecer. O que foi discutido nessa reunião ninguém sabe ao certo. O que se sabe é o que foi decidido. Benedito morreu numa sexta-feira de manhã. Normalmente, o corpo seria velado em casa. A família receberia as visitas e no dia seguinte seria o enterro com missa. Padre Eusébio não permitiu nada disso. O corpo foi levado direto para a sacristia da igreja, onde o padre realizou um rito que não estava em nenhum manual litúrgico oficial. Testemunhas contaram que havia sal grosso, galhos de arruda, velas pretas, elementos que a Igreja Católica Ortodoxa nunca usaria. O padre rezou em latim por horas, depois em português. E por fim, segundo um relato que gerou controvérsia entre os historiadores, em voz baixa demais para ser entendida, como se estivesse falando com alguém que só ele podia ver. No fim, o padre saiu da sacristia e disse aos presentes: "Está feito, mas não é suficiente." O caixão foi lacrado com pregos de ferro, não de aço, não de madeira, ferro forjado artesanalmente, benzido. O enterro foi feito de madrugada, sem missa pública, sem sino dobrado. Apenas o padre, 2 homens da Irmandade e o coveiro. E depois das correntes serem colocadas, depois do cadeado ser fechado, depois do crucifixo ser cravado na pedra, Padre Eusébio disse a frase que ficaria para a história: "Enquanto essas correntes estiverem no lugar, vocês estão seguros. No dia em que alguém soltar esse cadeado, Deus tenha misericórdia." Então voltou para a casa paroquial, trancou a porta e não saiu por 3 dias. Nos anos seguintes, o túmulo ficou em paz. A cidade foi crescendo ao redor do cemitério. Gerações passaram. O padre Eusébio morreu em 1903 e foi enterrado no mesmo cemitério, numa sepultura simples, do lado oposto ao de Benedito, menos como se até na morte quisesse manter distância. Mas a história não acabou. Em 1923, um homem chamado Raimundo Peixoto, descrito nos registros locais como sujeito de fora, sem respeito pelo costume, entrou no cemitério bêbado numa madrugada e tentou arrombar o cadeado. Segundo quem estava por perto, Raimundo começou a rir e a dizer que aquilo tudo era bobagem de caipira, que corrente em túmulo era coisa de gente sem estudo, que ele ia provar que não tinha nada ali. Ele não conseguiu abrir o cadeado, mas voltou para casa com arranhões no rosto que, segundo a esposa, não eram de queda. Eram paralelos, profundos, como marcas de unhas. E nos dias seguintes, Raimundo se recusou a sair de casa. Quando perguntavam o que havia acontecido, ele desviava o olhar e dizia apenas: "Tem coisa ali que não quer ser perturbada." Ele saiu da cidade 2 semanas depois, nunca mais voltou. Em 1957, um grupo de seminaristas que visitava a região resolveu fotografar o túmulo para um trabalho sobre manifestações religiosas populares. Todas as fotos tiradas dentro do raio de 10 metros do túmulo saíram veladas. As fotos tiradas do resto do cemitério ficaram perfeitas. O professor que orientava o trabalho, um padre jesuíta de Belo Horizonte, examinou as fotos por muito tempo e depois disse apenas que havia forças que a fé continha, mas não eliminava. Em 1989, um turista que estava explorando a região entrou no cemitério com uma câmera e um gravador, determinado a registrar o fenômeno. Ele gravou silêncio por 40 minutos, mas quando voltou para casa e foi ouvir a gravação, havia algo no áudio. Nos últimos 3 minutos da fita, por baixo do silêncio do cemitério, havia uma voz, baixa, quase inaudível, mas presente. E o que a voz dizia, quando o áudio era amplificado e filtrado, era uma reza. Uma reza que ninguém conseguiu identificar, em nenhum idioma conhecido. Nos anos 2000, um historiador da UFMG decidiu investigar o caso com rigor acadêmico. Ele passou 6 meses pesquisando. Visitou o cartório, a paróquia, o cemitério, entrevistou idosos, consultou arquivos diocesanos em Mariana. O que ele encontrou confirmou a existência de Benedito Assunção das Neves, confirmou a existência do padre Eusébio, confirmou que o enterro havia sido realizado de forma irregular, sem os protocolos normais da igreja, mas encontrou também algo que não esperava. Nos arquivos da diocese havia uma carta do padre Eusébio ao bispo da época, escrita poucos meses antes da morte de Benedito. A carta pedia orientação sobre um caso de possessão de natureza incomum. Diferente dos casos de loucura ordinária, o padre descrevia que havia algo em Benedito que não era apenas maldade humana, mas uma entidade que usava o homem como morada e que, com a morte do corpo, buscaria nova habitação. O bispo respondeu brevemente, autorizando os procedimentos necessários e instruindo o padre a selar o receptáculo com fé e ferro, e não discutir o assunto publicamente para não causar pânico entre os fiéis. O historiador publicou um artigo acadêmico sobre o caso. O artigo foi publicado numa revista de história regional de pequena circulação. Nunca foi citado por nenhum outro trabalho acadêmico. O historiador, quando questionado hoje sobre o assunto, muda de assunto com uma rapidez que não é descuido. É escolha. A cidade ainda existe. O cemitério ainda existe. O túmulo ainda existe.
As correntes estão enferrujadas, mas inteiras. O cadeado foi trocado pela última vez em 2008. Menos quem trocou foi o padre atual da paróquia, que fez isso em silêncio, sem anúncio, como quem faz manutenção de uma obrigação antiga que simplesmente não pode ser negligenciada. Quando perguntado sobre o assunto, o padre atual disse apenas: "É uma tradição da paróquia. Nós honramos o que nossos predecessores estabeleceram. Nada mais." Os moradores mais jovens cresceram sabendo que aquele túmulo existe e que não se mexe nele. Não por medo, dizem eles, por respeito. Mas quando você olha nos olhos deles enquanto dizem isso, percebe que a fronteira entre respeito e medo, neste caso, é muito mais fina do que eles gostariam de admitir. Uma jovem de 24 anos, filha de uma família que vive há 5 gerações na cidade, contou que quando era criança e passava pelo cemitério com a avó sempre acelerava o passo ao passar pela fileira do fundo. Nunca olhava para o túmulo. Nunca. E quando a menina perguntou por quê, a avó respondeu com uma frase que ela nunca esqueceu. Porque às vezes, quando você olha para certas coisas, elas percebem que você está olhando o que está dentro daquele caixão. Tecnicamente, os restos mortais de um homem que morreu em 1891. Mas a pergunta real é outra. O que o padre Eusébio acreditava que estava lacrado junto com o corpo? O que era tão perigoso que justificava um rito não oficial? Um enterro de madrugada, correntes de ferro, um crucifixo cravado na pedra e uma advertência que atravessou gerações? Existem 3 teorias principais entre os pesquisadores que estudaram o caso. A primeira teoria é racional. Padre Eusébio era um homem do século XIX. Com a mentalidade do século XIX, acreditava genuinamente em possessão demoníaca. Benedito era um curandeiro que praticava sincretismo religioso. Para o padre, isso era o suficiente para justificar medidas drásticas. As manifestações depois do enterro são coincidências e lendas acumuladas pelo tempo. A segunda teoria é folclórica. Benedito realmente era um praticante de rituais de origem africana ou indígena, que a população local não compreendia. O padre, ao tentar selar o túmulo com seus próprios rituais, criou uma espécie de campo de força simbólico que a comunidade coletivamente passou a respeitar e alimentar com crença ao longo de gerações. O poder do túmulo é real menos, mas é o poder da crença humana, não de nenhuma entidade sobrenatural. A terceira teoria é a que ninguém gosta de falar em voz alta. A terceira teoria diz que o padre Eusébio sabia exatamente o que estava fazendo, que havia algo em Benedito que não era humano, que o padre conseguiu controlá-lo. Não expulsá-lo, não destruí-lo, apenas contê-lo. E que as correntes, o cadeado, o crucifixo, não são símbolos religiosos, são uma fechadura. E a fechadura ainda está funcionando. E a pergunta que essa teoria levanta é a mais desconfortável de todas. Se é uma fechadura, o que acontece quando ela abre? Há cerca de 2 anos, um criador de conteúdo de True Crime viajou até a cidade com uma equipe pequena para gravar um vídeo sobre o túmulo. Ele filmou a entrada do cemitério, filmou as sepulturas comuns. Quando chegou à fileira do fundo e começou a filmar o túmulo acorrentado, a câmera travou. Não descarregou, não quebrou, travou. A tela ficou congelada numa imagem que ele descreveu como estática, mas com uma forma dentro da estática, como uma silhueta. Ele desistiu de filmar ali. Na noite seguinte, no hotel da cidade, ele acordou às 3 da manhã com a sensação de que havia alguém no quarto. Ligou a luz. Não havia ninguém, mas havia algo no espelho do banheiro que ele não conseguiu explicar. Uma marca de mão, uma mão adulta, espalmada no vidro, por dentro. Ele foi embora na manhã seguinte sem terminar o vídeo. Antes do ser, passou pela paróquia e pediu para falar com o padre atual. O padre o recebeu, ouviu o relato e ficou em silêncio por um longo momento. Depois, o senhor foi lá com câmera, com luz, com a intenção de mostrar para o mundo. Entende, não foi em silêncio, não foi com respeito. Foi para expor. Algumas coisas não gostam de ser expostas. O túmulo acorrentado ainda está lá. O cadeado ainda está fechado. As correntes ainda seguram o que quer que precise ser segurado. E em algum lugar no interior de Minas Gerais, numa cidade que você não vai encontrar facilmente no mapa, os filhos ensinam aos netos a mesma coisa que os avós ensinaram a eles. Não olhe para aquela sepultura. Não toque nas correntes. Não faça perguntas sobre o que está dentro, porque algumas respostas, uma vez encontradas, não podem ser desfeitas. E você ainda acha que quer saber o que está lá dentro?